Capítulo 17. Mangueira. Vitor Melo. Território. Em 1852, inaugurou-se no Brasil o uso de uma tecnologia revolucionária que, não há muito tempo, fora aperfeiçoada no cenário internacional: o telégrafo. A linha pioneira ligava a Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, ao Campo de Santana, Centro, o Palácio Imperial ao Quartel-General do Exército. No morro que havia nas redondezas da residência da família imperial, conhecido como Pedreira da Quinta ou Pedregulho, foram instalados postes e fios ligados à linha telegráfica. Na altura, por ali já havia alguma ocupação. Funcionários do palácio, libertos, escravizados de ganho que atuavam nas redondezas, escravizados em fuga e até mesmo imigrantes de menor poderio econômico. Já conhecido como Morro do Telégrafo, na última década do século XIX, a elevação tornou-se progressivamente habitada por motivos diversos, entre os quais o loteamento dos terrenos do Visconde de Niterói por parte de seus herdeiros. A comunidade cresceu também com a abolição da escravatura, com a chegada de libertos tanto do Rio de Janeiro quanto de outras cidades e províncias. O Morro do Telégrafo cada vez mais acolhia pessoas das camadas populares que aproveitavam a oferta de residências modestas para alugar, a proximidade com o centro e as possibilidades de transporte oferecidas pela linha ferroviária que tinha, a princípio, estações em São Cristóvão, inaugurada em 1859, e São Francisco Xavier, 1861. A Estação Mangueira foi inaugurada em 1869. Alguns autores apontam que foi em 1889. Antes disso, conta-se que os trens davam uma pequena parada para os passageiros desembarcarem. Em 1895, passou a ser início de um novo tramo ferroviário, a Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, depois chamada de Linha Auxiliar, quando incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil. O nome da estação tinha relação com o fato de que na região havia uma grande ou muitas árvores de manga. Há divergências nas fontes. Paulatinamente, para se referir ao morro, foi sendo abandonada a antiga denominação telégrafo, que passou a indicar apenas uma parte da elevação, e adotada a nova, mangueira. Contribuiu para a consolidação do nome e para o aumento do número de moradores a instalação da fábrica de José Luiz Fernandes Braga nas redondezas do morro. A empresa, que se tornaria uma das maiores do Brasil na produção de chapéus, antes se encontrava na Rua de São Pedro, na Cidade Nova. Depois de um incêndio ocorrido em 1896, 2 anos depois, transferiu parte de sua produção para a Rua 8 de Dezembro. Em 1900, já era conhecida como Fábrica de Chapéus Mangueira. Em 1906, por lá foi instalada a indústria inteira, inclusive o escritório. A empresa teve notável influência na localidade, tanto porque atraiu gente para morar nas redondezas, não só das camadas populares, como também de extrato médio, quanto porque empregou muitos moradores da comunidade. Vale citar que no Morro da Mangueira se instalaram muitos migrantes que chegaram ao Rio de Janeiro em diversos momentos do século XX. No início daquela centúria, crescera ainda mais a ocupação do morro por ter acolhido muita gente que foi expulsa do centro no processo de gentrificação que houve a partir do final do século XIX, denotadamente no início e decorrer do XX. Além de gente que antes vivia em cortiços, conta-se que por lá se instalaram militares de um regimento, desalojados de suas residências que se encontravam nas proximidades da Quinta da Boa Vista. O exército, a propósito, durante anos teve posse sobre uma das áreas do morro, depois transferida, em parte, com fins de instalação de um asilo educacional para crianças pobres, para uma irmandade que jamais a ocupou plenamente, mas deixou seu nome registrado, Santíssimo Sacramento da Candelária. O Morro da Mangueira, em função do sucesso da empresa de Fernandes Braga e das relações do proprietário com esferas de poder, passou a ter maior visibilidade, inclusive a ser visitado por lideranças políticas. Vale lembrar que atraíram gente para a comunidade outras fábricas que se instalaram nos arredores, até mesmo nas franjas da elevação.
Do início do século XX, podemos citar o estabelecimento de olarias e fábricas de cerâmicas, vidros e calçados. De tempos mais recentes, destacou-se a Kibon, que na década de 1940 se instalou na Rua Visconde de Niterói, onde antes também havia a empresa de sorvetes Gato Preto. Até o fim dos anos 1990, ainda se mantinha em funcionamento, como acontecia com a Red Indian, conservas. A Mangueira foi tornada bairro em 1985. Segundo o Dicionário de Favelas Marielle Franco, o complexo é formado por Morro de Mangueira, Chalé, Buraco Quente e Olaria, Morro de Telégrafo, Vila Esperança, Telégrafos e Três Tombos, e Morro de Candelária, Pedra, Caboclo, Parque Candelária e Bartolomeu Gusconi, além da Sinimbu, Vila da Paz, Favela do Metrô e Vila da Paz já em São Francisco Xavier. Organização comunitária, gente. Não se pode dizer que a Mangueira assumiu explicitamente as características de um bairro operário, mas sim que, graças ao envolvimento de muitos de seus moradores com as fábricas dos arredores, houve a estruturação precoce de movimentos sociais de caráter político. As ações, a princípio, deviam-se a reivindicações ligadas às condições de trabalho, não envolvendo somente os que viviam no morro, mas extravasando também para a comunidade, em função da coincidência com os envolvidos. Desde pelo menos os anos 1930, é evidente grupos organizados de moradores da Mangueira reivindicando melhorias infraestruturais para a comunidade, lutando contra as tentativas de remoção e denunciando a ação de grileiros. A relação com o poder público foi mobilizada quando, em 1935, os descendentes do Visconde de Niterói reivindicaram a posse dos terrenos, sendo os moradores socorridos por Pedro Ernesto, que, na condição de prefeito, 1931 a 1936, procurou se aproximar das comunidades de baixa renda, atendendo inclusive algumas de suas reivindicações. Por exemplo, em 1936, foi inaugurada no Morro da Mangueira a primeira escola pública de uma favela, a Escola Municipal Humberto de Campos. Naquele ano de 1936, um contato com a Presidência da República se deu em função da ação de outros supostos proprietários, que reivindicaram reintegração de posse de terrenos do morro, algo que se repetiu em 1964. Desta feita, houve desapropriações por parte de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, 1960 a 1965. Vale lembrar que a Fundação Leão 13 há décadas tem um centro de ação social na favela. A despeito de uma certa atenção recebida por parte do poder público, contra ele, as lideranças também lutaram em função de diversas ameaças de remoção, contando por vezes com o apoio de grupos de oposição. Na Mangueira, registrou-se forte atuação do Partido Comunista Brasileiro, por meio de um núcleo do Comitê Democrático Popular, e mais recentemente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Líderes locais tiveram reconhecida a atuação na União dos Trabalhadores Favelados, criada em 1954. A primeira associação de moradores da Mangueira, da Candelária, surgiu na década de 1960. No decorrer do tempo, foram fundadas outras, a do Parque Sinimbu, dos Telégrafos, do Chalé. No passado muito atuantes, ainda que siga em atividade a Associação de Moradores do Complexo da Mangueira, nos últimos anos têm se destacado as lideranças da escola de samba que se tornou mesmo sinônimo da comunidade. A história das favelas do Rio de Janeiro nos permite perceber que entre elas há muitos pontos em comum, mas também peculiaridades. A Mangueira é uma das comunidades mais conhecidas da cidade, e isso se deve, sem sombra de dúvida, a uma das magníficas instituições culturais do país, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Desde o início, a atuação da agremiação foi marcada por preocupações comunitárias, mas, a partir dos anos 1980, se tornou ainda mais forte sua intervenção com projetos sociais. Tal ocorrência tem relação com o aumento do protagonismo das organizações não governamentais nas comunidades de baixa renda. No caso da Mangueira, há muitas iniciativas dinamizadas por lideranças da favela. A princípio, tratava-se de ações mais espontâneas que procuravam aproveitar os espaços gerados com o processo de desindustrialização.
No decorrer do tempo, as iniciativas se tornaram cada vez mais estruturadas a partir de apoios e investimentos governamentais ou de empresas dos arredores, sempre sob a liderança de personagens importantes da escola de samba. Entre tantas iniciativas, destaquemos o Programa Social da Mangueira, a https://mangueira.com.br/site/programa social, que oferece projetos para os mais distintos públicos, nas mais diversas áreas: educação, formação profissional, artes, esporte, assistência social e jurídica. A escola de samba dinamiza ainda outras propostas com fins semelhantes ou complementares: Mangueira do Amanhã, Camp Mangueira, Mangueira do Futuro, Instituto Profissionalizante Mangueira. Sua notável atuação é perceptível na qualidade do atendimento prestado, na quantidade de pessoas atendidas, no reconhecimento constante por parte de empresas e agências governamentais e no fato de já ter recebido diversos prêmios nacionais e internacionais. É possível dizer que o Morro da Mangueira é uma das favelas do Rio de Janeiro onde a comunidade é mais protagonista de suas ações, grande parte disso devendo-se às iniciativas de uma escola de samba que se sente efetivamente parte e responsável pela localidade na qual foi fundada e se insere. Arte. O grande destaque da comunidade é, como dito, a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Criada em 1928, tendo sua origem no Bloco dos Arengueiros, dinamizada por alguns dos mais insignes compositores brasileiros, entre os quais os fundadores Cartola, Angenor de Oliveira, e Carlos Cachaça, Carlos Moreira de Castro, a agremiação foi capaz de atrair personagens do mundo da arte que vieram de fora da favela, o que fortaleceu ainda mais uma simbologia de respeito ao seu redor. Noel Rosa, Jamelão, Hélio Oiticica, Nelson Cavaquinho, Mussum, Alcione, Bete Carvalho, entre outros. São múltiplas suas representações em obras de arte, no cinema, na música, na literatura. O Morro da Mangueira faz parte do imaginário do Rio de Janeiro, por vezes mesmo de forma muito mais bucólica do que é o cotidiano duro de seus moradores, marcado pelos problemas que historicamente acometem as favelas. O Morro da Mangueira tem sido, na verdade, um celeiro onde se cultivam diversas manifestações da cultura afro-brasileira, inclusive as de cariz religioso, ligadas ao candomblé, umbanda ou catolicismo. A propósito, é nascido e criado na comunidade uma das destacadas lideranças que lutam contra a intolerância religiosa, Ivanir dos Santos. Uma personagem de destaque foi Fé Benedita de Oliveira, Tia Fé, mãe de santo, líder do rancho Pérolas do Egito, década de 1910, e uma das próceres do samba no Morro da Mangueira. Foi uma das pioneiras de uma marca cultivada na comunidade, a Força das Mulheres, entre as quais podem se destacar, entre outras, Tia Tomásia, Dona Neuma, Dona Zica, Leci Brandão, primeira mulher da ala dos compositores, Eli Gonçalves da Silva, Chininha, primeira mulher a se tornar presidenta de honra da escola de samba, e Guanaira Firmino, primeira presidenta da agremiação. Como se pode ver, antes dos arengueiros e da Mangueira, houve iniciativas carnavalescas na comunidade, protagonizadas por grupos como os Guerreiros da Montanha e o Trunfo da Mangueira. Houve mesmo outra escola de samba de trajetória breve, 1933 a 1946, a Unidos de Mangueira. Consta que tenha sido a casa de sambas como Geraldo Pereira, Padeirinho e Nelson Sargento. No decorrer do tempo, outros coletivos carnavalescos mais ou menos formais surgiram, como o Feitiço é Nosso e o Balanço da Mangueira, deixando registros na memória local. Além disso, na história da comunidade, registra-se a prática de jongo, lundu, capoeira e pernada carioca. No âmbito da cultura popular, ainda está ativo o Sagrada Família da Mangueira, grupo de folia de reis que remonta a uma antiga tradição da comunidade, iniciada por moradores originários de Minas Gerais. Tendo como mestre Evalce Ferreira da Silva, parece se tratar da união de dois coletivos, o Sagrada Família e o Manjedoura da Mangueira. Alguns autores sugerem que este último tenha surgido nos anos 1850, mantendo-se ativo até os anos 1980.
Assim como ocorre no âmbito social, há muitas iniciativas culturais dinamizadas pela escola de samba. Além da já citada oferta de atividades artísticas e esportivas no projeto social da Mangueira, vale citar o Centro Cultural Cartola, cuja atuação foi inspirada na obra e vida do compositor homenageado. Criado em 2001, entre tantas atividades que têm sido oferecidas objetivando contribuir com a educação dos jovens, destaca-se a iniciativa específica dedicada à preservação da memória e história do samba. Em 2007, tornou-se a instituição responsável pela salvaguarda das matrizes do samba do Rio de Janeiro. Em 2015, coordenado por Nilcemar Nogueira, denomina-se Museu do Samba, a https://museudosamba.org.br. Há outras iniciativas culturais importantes na favela. Uma delas é a Agência Facilitadora para Investimentos Culturais, África, criada no ano de 1988. Entre outras ações, dinamiza o Museu a Céu Aberto de Mangueira e a Biblioteca Comunitária Jorge Arruda, iniciativa que homenageia o fundador da ONG, uma das mais notáveis lideranças da comunidade. No âmbito esportivo, destacam-se as ações da Vila Olímpica da Mangueira, que desde 1987 tem se constituído em uma referência para a comunidade e para o esporte carioca e nacional. Como desdobramento da experiência, desde 2012, existe o Instituto Mangueira do Futuro, a https://mangueiradofuturo.com.br, que responsabiliza-se pelo gerenciamento do Centro de Referência Esportiva da Mangueira. Vale citar que houve outras importantes referências esportivas na comunidade. As atividades do Esporte Clube Cerâmica, cuja trajetória teve pontos em comum com a da escola de samba e de outros grupos carnavalescos, os muitos campos de futebol e até mesmo uma agremiação que durante anos, nas décadas iniciais do século XX, disputou o Campeonato Carioca de Futebol, o Esporte Clube Mangueira, formado por funcionários da fábrica de chapéus, entre os quais alguns moradores. Imagens. Figura 1. Planta dos terrenos pertencentes aos herdeiros do Visconde de Niterói, 1885. Esta figura é um documento cartográfico antigo, uma planta de terrenos em sépia monocromática, datada de 1885. O mapa apresenta linhas e anotações manuscritas que delimitam terrenos e áreas urbanas. O título, no canto superior direito, é claro. O desenho inclui algumas marcações de ruas e ferrovias. O detalhe mais proeminente é a representação de curvas de nível ou linhas que delimitam o terreno íngreme do morro. Essas curvas, indicadas como capoeira em letras grandes no centro do desenho, mostram a topografia acidentada do local antes da ocupação, oferecendo um registro formal do espaço que viria a ser o Morro da Mangueira. Fonte: Acervo do Serviço de Patrimônio da União, SD. Figura 2. Morro da Mangueira e na parte inferior, à esquerda, a fábrica da Quibon. Esta é uma fotografia aérea em preto e branco, que ilustra o forte contraste urbano na paisagem da Mangueira. O plano principal é dominado pelo Morro da Mangueira, que aparece coberto por uma densa e irregular ocupação de casas simples, com poucas áreas verdes. A encosta é íngreme e rochosa. Em primeiro plano, na parte inferior da imagem, surge a estrutura moderna e geometricamente definida de um grande edifício, identificado como a Fábrica da Quibon. Essa justaposição de uma grande instalação industrial moderna com o assentamento popular do morro evidencia a dualidade socioespacial característica da área. Fonte: Acervo da Light, Rio Memórias, SD. Figura 3. Mangueira, 1965. Fotografia em preto e branco, tirada em 1965, que captura uma rua no coração do Morro da Mangueira. A cena mostra a rua pavimentada subindo em direção à colina. Diversas pessoas, incluindo muitos adultos e crianças, estão caminhando ou reunidas na rua. Algumas figuras carregam objetos na cabeça, uma prática comum. As casas na base do morro têm uma arquitetura mais simples, enquanto as casas no alto da encosta
algumas brancas e geminadas, indicam uma ocupação mais consolidada. A imagem foca na vida cotidiana, com a topografia do morro dominando o fundo. Fonte: Acervo do Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã, SD. Figura 4. Mangueira, ensaio da Escola de Samba, 1965. Fotografia em preto e branco que registra uma grande reunião popular no bairro ocorrida em 1965. A imagem é dividida em dois planos principais. Na frente, uma multidão compacta de pessoas está reunida em uma área aberta, olhando para um palco ou estrutura elevada. No plano superior e no fundo, o Morro da Mangueira se eleva, coberto por uma densa e irregular ocupação de casas de construção simples, contrastando com o evento que ocorre abaixo. A foto documenta um momento de grande mobilização social na comunidade. Fonte: Acervo do Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã, SD. Figura 5. Mangueira, 1963. Fotografia em preto e branco que documenta um momento de celebração e cultura no bairro, possivelmente durante o ensaio da Escola de Samba Mangueira, em 1965. A cena se passa em uma rua ou área de encontro do morro, decorada com inúmeras bandeirinhas juninas ou festivas penduradas sobre a cabeça das pessoas. Há uma grande concentração de adultos e crianças interagindo no plano médio, e um grupo de crianças está sentado numa pedra ou degrau no primeiro plano. A atmosfera é de festa e agitação, com a arquitetura simples das casas e o solo irregular compondo o cenário. Fonte: Acervo do Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã, SD.